Bom, estamos aqui novamente, continuando aqui com o nosso Raspberry Pi Pico. E hoje a gente vai falar um pouquinho como colocar um display nele, né? Como a gente conseguir um meio para a gente dar informação. E o display hoje é uma interface, uma máquina extremamente utilizada nessa área. Então vamos dar uma olhadinha aqui, né? O display que a gente escolheu aqui foi esse SSD 1306, ele usa o protocolo I2C e, digamos assim, é fácil de encontrar e relativamente barato. Vamos ver aqui como é que a gente instala a biblioteca dele, como configura os pininhos de entrada e saída lá para conversar com o display na I2C. E vamos fazer uns programazinhos aqui em Python, utilizando aqui o IDE do Tony, e fazer alguns testes. Então vamos dar uma olhada aqui, né? Primeiramente, o que a gente pode dizer sobre esses displays aqui são displays OLEDs, né? Esse daqui ele tem um tamanho de 0,96, esse daqui tem um tamanho de 0,91 polegadas. A resolução do primeiro aqui, ó, desse maiorzinho, é de 128 por 64 pixels, ou seja, no X aqui tem 128 pixels e no Y tem 64 pixels. Esse aqui é a metade desse, ó, ou seja, 128 nesse sentido e só 32 nesse sentido aqui que eu estou chamando de Y. Os dois usam um chip controlador lá do SSD 1306, né? A cor dele é monocromático, só que esse aqui, essa primeira linhazinha aqui, ó, ela é uma cor distinta dessa. Esse aqui é amarelo, o outro aqui é azulzinho. Ele pode alimentar entre 2,2 e 5,5 volts. No caso do nosso Raspberry Pi Pico, vai oferecer para ele 3,3 volts, que é excelente para isso aí. Então vamos lá ver como é que eu vou fazer a instalação da biblioteca dele no Tony, né? No Tony eu vou em gerenciamento, em ferramentas, gerenciamento de pacote. A hora que eu abrir o gerenciamento de pacotes aqui, eu vou digitar aqui, por exemplo, SSD 1306, que é o que eu quero encontrar, né? Quando eu der Enter ali, ele vai mostrar para mim essa telinha que ele vai procurar lá algumas bibliotecas, né? E temos várias disponíveis. Mas o que interessa para a gente no caso aqui é essa MicroPython aqui, ó. Essa MicroPython. Eu vou selecionar ela e uma vez que eu seleciono, eu vou instalar ela. É só clicar no botão instalar, vocês veem aqui que já está instalada no meu, né? Eu clicar no botão instalar, ele vai instalar. Ou se eu tiver, se eu quiser dar uma olhada nela, de onde ela vem e tudo mais, está aqui os links. Só se eu clicar em cima desse link aqui do GitHub, por exemplo, eu vou na página do GitHub, onde eu tenho mais informações sobre a biblioteca. Então, uma vez que eu estou com a biblioteca instalada no Tony, eu preciso agora programar. Então, eu vou pegar um protoboard agora e colocar o meu Raspberry Pi Pico lá e setar ele com display. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Bom, estamos vendo aqui um protoboard. E uma das coisas bacanas do Raspberry Pi Pico, diferente de alguns outros microcontroladores aqui, é a largura dele. A largura dele, olha que bacana, ó. Ele ocupa uma faixa de pinos aqui, ó, deixando um espaço de pelo menos 2 pinos aqui. Isso é muito bacana na hora do desenvolvimento, né? Eu tenho alguns microcontroladores aqui que eu preciso de colocar 2 protoboards para conseguir alguma distância ou pegar alguns pininhos aqui. Então, o pessoal da Raspberry Pi tá de parabéns, os desenvolvedores do Raspberry Pi Pico tá de parabéns por escolher essa dimensão aqui. Bom, então vamos lá. O que eu vou setar agora primeiro que eu estou colocando aqui, quando eu espetar a USB aqui, ó, veja que eu alimento ele já está rodando, mas eu não estou distribuindo tensão para nada. A primeira coisa que eu vou fazer é distribuir as tensões aqui. Então, vamos lá, eu peguei aqui, ó, o GND dele, um dos GND, e liguei nesse barramento todo aqui, ó, do protoboard. Então, todo esse barramento do protoboard agora é GND. A mesma coisa eu vou fazer com o
VCC. Eu peguei o VCC dele aqui, ó, 3,3 volts, e liguei aqui porque sempre que eu for ligar alguma coisinha, agora eu tenho agora o GND e o VCC disponível para mim. Só lembrando aqui também que ele só tem uma saída VCC, então eu vou ter que replicar ela. Coloquei aqui o displayzinho que eu estou com intenção de ligar e eu vejo aqui, ó, que eu tenho que ligar agora o GND, o VCC, o Serial Clock e o Serial Data lá do protocolo I2C dele. Então vamos interligar isso aqui, ó. Liguei o fiozinho do GND, vou ligar o fiozinho do VCC, então já está alimentado o meu display, né? E vou ligar os outros dois fiozinhos aqui, ó. Liguei os outros dois fiozinhos e aqui nós já temos todas as conexões necessárias aqui para fazer a nossa comunicação. Vamos dar uma olhada aqui na pinagem agora. Veja que eu passei aqui, ó, o VCC desse lado para esse aqui do protoboard também, para eu manter esse lado também todo como VCC, caso eu precise, já tem acesso. O GND eu tiro por aqui. Daqui a pouco a gente tira quando a gente fizer mais algumas outras aplicações. Então vamos dar uma olhada ali. A primeira coisa que eu vou ver, ou que eu vou perceber aqui, é que eu liguei em dois pinos aqui, no caso que eu estou ligando no pino 16 e 17. Dá uma olhada mais de perto aqui, ó. Uma olhada de pertinho nesse pino 16 e 17. Se a gente for lá no datasheet e olhar essa figurinha lá, a gente vai ver que o pino 16 é o SDA e o pino 17 é o SSL, o Serial Clock e o Serial Data. E eu estou fazendo exatamente isso aqui. Eu estou pegando o pino 16 dele e o pino 17 ligando exatamente no Serial Clock e no Serial Data. Tá lá, né? Quando eu for programá-lo, eu tenho que lembrar desses pininhos aqui na programação. Então vamos voltar aqui de novo para o nosso ambiente do Tony aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, aqui no Tony tem um exemplo aqui de como ativar o nosso LCD aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Né? Eu importei aqui o I2C, pinos I2C. Importei também a bibliotecazinha que a gente acabou de carregar. Né? Lembra que aqui eu já carreguei tanto o pino, defini na realidade, o pino 16 e o 17 para a gente usar como o I2C, SDA e o SL. Coloquei a frequência de recarregamento aqui, né? De refresh na telinha. Definimos aqui, ó, um objeto, instanciamos esse objeto aqui, ó. Nesse caso aqui, eu posso escolher o primeiro LCD, o maiorzinho aqui com 128/64. No caso do outro é igualzinho, é só eu passar aqui para 32 pixels. Então vamos lá, né? Eu vou aqui pegar o objeto aqui e acessar aqui o fio. O fio é um preenchimento, na realidade o preenchimento eu preencho com 0 ou com 1. Veja que ele é monocromático, vai preencher com preto ou com a cor definida. Como o nosso LCD tem duas cores, um pedacinho é amarelo e um pedacinho é azul, né? Quando eu defino como 0, ele fica todo preto. Se eu definir como 1, ele vai ficar parte amarelo, parte azul. Aqui eu defini aqui um texto para ser escrito lá, e esse texto eu coloquei ele, né, o nome gabinete tecnológico aqui. Esse gabinete tecnológico eu vou colocar ele na posição, digamos aqui, começar de 2 no X e 4 no Y. Ok? E aqui mandar apresentar isso lá. Vou carregar o nosso LCD. Carreguei, veja que já está rodando. Deixa eu ativar a câmera aqui. Ok? A câmera ativada ali. Deixa eu focalizar aqui melhor. Muito bom. Né? Pois está aqui, ó. Está aqui o nosso LCDzinho carregado com o nosso gabinete tecnológico. Ok? Eu posso dar um zoom aqui. Vamos dar um zoom aqui, deixa eu focar melhor. Ok, acho que aqui está bom. Está lá o nosso gabinete tecnológico. Vamos fazer algumas mudanças aqui do que é possível. A biblioteca já está toda implementada lá. Vamos colocar digamos assim, um retângulozinho em torno do texto, né? Acho que fica bacana isso também.
né? Então vamos botar aqui nosso objeto, ponto rect, né? Um retângulo. Digamos que ele vai começar na posição 0,0, ok? No primeiro pixel que tem no meu display. No eixo X ele vai até o 128 e no meu eixo Y ele vai até o 15, né? E aqui eu vou definir, vírgula ali, ó, eu vou definir a cor, se é 1 ou 0, no caso aqui eu quero a cor 1 que saia lá. Vamos dar uma rodada aqui, ó. Não sei se vocês estão percebendo lá na figurinha. A figurinha já está lá com o nosso retângulo em torno da nossa escrita lá. Isso é bacana. A mais aqui então. O que eu posso fazer mais? Mais tarde a gente vai brincar com outras coisas. Vamos fazer um retângulo cheio aqui, né? Vou botar aqui um OLED, fio, né, preenchimento, um rect. E nesse rect aqui, vamos começar ele aqui da posição 70 no X, 16 no Y. E o tamanho dele vai ser 16 tanto no X quanto no Y. Vai ser um quadrado na realidade, né? E também a corzinha dele vamos colocar, deixa eu colocar um antes aqui, ó, um OLED.rect, fazer outro retângulozinho aqui, um preenchido e outro sem preencher, né? Esse sem preencher começa ali do 30, começa da posição X igual a 30, eu vou botar ele antes do outro, né? Do Y16, vou começar ele exatamente no mesmo do outro, vai ter o mesmo tamanho do outro, do cheio, né? E também vai estar preenchido aqui. Vamos dar uma rodada aqui, dê um F5 aqui, dá uma olhadinha de perto. Olha lá, ó. Se vocês olharem ali, veja bem que está tanto preenchido quanto sem preencher ali, você define a posiçãozinha, tranquilo. Tem outras funçõezinhas básicas aqui também. Digamos assim, vamos botar linhas. Eu tenho OLED ponto line, pronto, line, botar um H-line. O H-line eu vou botar ela horizontal, né? O line eu defino o primeiro ponto e o último ponto. O H-line eu defino o primeiro ponto dela e o tamanho que eu quero. Então eu quero que ele comece no primeiro pixel, na verdade no pixel 0 aqui, né? Eu quero que comece no pixel 0 e vá até o pixel 36, né? Na realidade o pixel 0 no X e 36 no Y. E assim, eu quero que ele vá até o finalzinho, então é 128, que é a largura dele no X, isso aqui é vírgula. Opa. Pronto, vamos ver como é que fica, né? Tá lá a nossa linhazinha lá embaixo dos quadradinhos, ó. Uma coisa que eu acho importante também como é que eu vou botar valores na saída? Digamos que eu crio uma variável. Vamos criar uma variável aqui chamada... Já que eu tenho um sensor de temperatura interna e mais tarde a gente vai falar disso, vamos criar uma variável chamada temperatura. Temperatura, né? Essa variável temperatura, ela vai receber um valor... Vamos botar um real aqui, né? 26 graus, 1, 2, 3, 4, 5... 8 não, 5, né? Definir um valor lá, 26 graus, 12, 3, 4, 5. OLED.teste. Veja que lá no primeiro lá a gente botou isso também. Aqui agora eu tenho que botar alguma coisa em string. Veja que nossa temperatura está em float. Então eu vou ter que converter ela para um string, né? Vou ter que converter ela para um string e colocar ela, por exemplo, aqui, temperatura, no nosso caso aqui, né? Temperatura. Ok. E a posição que ele vai estar lá, né? Opa, vou fechar aqui. A posição que ele vai estar, eu quero colocar ela, digamos, 2 no X, para ficar embaixo da linha ali, 40. Acho que 40 tá bom. 40 tá bom de bola aqui, show de bola. Tá lá o número lá, ó. Ah, Wilton, eu quero colocar esse número aqui, mas eu só quero só com, digamos assim, 2 casas decimais. Beleza, vamos truncar isso aqui, ó. A temperatura tá com aquele tanto de casa lá, vamos botar assim, ó, round, né? Round, temperatura, né? Round, temperatura,
E eu quero com 2 casas decimais. Fico as 2 casas decimais ali, ó. Vamos ver lá como é que fica. Dá uma olhadinha mais de perto. Pois está lá, ó, 2 casas decimais. Se vocês olharem aqui, observarem, né? Tá sobrando um pouquinho do display. É do jeito que eu dividi aqui. Essa primeira parte do display, se eu substituir pelo outro display, dá certinho, né? Só que como esse aqui o outro vai de 0 a 31, né? Ou de 1 a 32. Esse daqui vai até 64, tem 64 pixels, né? Então o outro não poderia escrever aqui, eu tenho que redimensionar. Mas todos eles dão para escrever tranquilo. Então é muito bacana você ter um display como saída. Tem outras funções aqui, mas que com o decorrer do curso aqui eu vou acabar utilizando. O importante aqui é saber que eu tenho agora um dispositivo onde eu possa mostrar as minhas informações. Ok.